Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. E hoje eu vim mostrar para vocês 7 livros cuja leitura eu abandonei no ano de 2021. Então, pessoal, em dezembro agora vem um monte de retrospectivas, né? Na verdade, as minhas aqui do Redemoinhando costumam vir mais em janeiro, que é quando eu já fechei o ano inteiro de leituras. E aí eu consigo fazer uma retrospectiva mais precisa para vocês. Peço desculpas se vocês estiverem ouvindo um barulho de furadeira, porque aqui no prédio estão fazendo reformas. Mas hoje é o único dia que eu tenho para gravar e editar. Então vai ser assim mesmo, tá bom? Então, como eu ia dizendo, fiquem ligados aqui no canal para janeiro, porque em janeiro eu vou fazer retrospectiva das melhores leituras do ano. Eu quero fazer também uma indicação de filmes e séries que eu assisti em 2021 e que eu gostei muito. O balanço de leituras do ano, se eu cumpri as minhas metas para 2021 ou não. Então vem um monte de vídeos bons por aí. Se inscreva se você não é inscrito, porque é pela inscrição, ativando o sininho que você vai receber as notificações dos vídeos novos do canal. E claro, também, se você me seguir nas redes sociais, eu posto mais no Instagram, tá? Então se você me seguir por lá, você também consegue acompanhar as novidades aqui dos vídeos do canal. Lá no Instagram, o meu nome é @redemoinhando, mas se você quiser, tá tudo aí no box de descrição, tem todas as minhas redes sociais. Esse vídeo das leituras abandonadas foi sugerido pelo meu amigo Dan, lá de Belém do Pará. Na verdade, eu joguei no Instagram uma pergunta pro pessoal que me segue por lá, que é que tipo de vídeo eles gostariam de ver aqui no fim do ano, aqui no canal. E teve muitas ideias boas, muitas mesmo. Eu, inclusive, anotei todas para ir aproveitando ao longo do ano que vem. Mas eu achei que essa ideia do Dan foi muito boa, porque em 2021 especificamente, eu acabei abandonando muitos livros, que não é um hábito meu. Eu costumo ir até o final, mesmo quando eu não tô gostando tanto da leitura e tal. Mas esse ano eu tive ressaca literária, que também não é comum pra mim, entre outras coisas, né? O trabalho, que todo ano eu tenho, mas parece que cada ano a gente vai ficando mais cansado. Então esse ano foi diferente. Uma outra coisa que eu tô fazendo diferente em 2021 é que eu tô me desprendendo um pouco de uma certa obrigatoriedade das leituras. E aqui eu vou explicar um pouquinho o que eu quero dizer com obrigatoriedades, porque na verdade eu não sou obrigada a ler nada. Eu leio muita coisa por trabalho, mas é para eu me aperfeiçoar e não porque eu sou obrigada a ler essas coisas, pro trabalho e pro estudo próprios, né? E eu leio muita coisa pra me divertir e pra trazer aqui pro canal também. Então, por muito tempo eu me senti presa às minhas metas anuais, por exemplo. E esse ano eu consegui abrir mão um pouco dessa obrigatoriedade, como eu estava falando para vocês. Uma outra coisa é que eu não considero livros de consulta como leituras abandonadas. Eu tenho muitos livros aqui em casa de história, de filosofia, que são as minhas áreas de trabalho, que eu às vezes consulto um capítulo ou outro, mas eu não leio de cabo a rabo. Eu não considero essa coisa de eu ler só um capítulo daquele livro e deixar ele na estante de novo como um abandono, porque o livro de consulta é como se fosse um dicionário, uma enciclopédia, né? O livro de consulta, ele tem esse caráter mais esporádico, você vai a ele quando você precisa de uma definição e coisas desse tipo. E outro comentário que eu queria fazer antes de mostrar os livros é que eu não anoto, nem registro no Scoob, nada, aqueles livros que eu abandono. Então essa seleção que eu fiz dos 7 livros é mais recente, tá? É mais pro final de 2021, porque foi os que eu fui olhando na estante e lembrando que eu desisti dessas leituras, embora na maioria dos casos aqui não seja uma desistência permanente. Eu quero voltar a esses livros, eu só acho que não estava no momento certo. Então teve motivos variados desses abandonos e eu vou falar pra vocês esses motivos enquanto eu for mostrando os livros. Vamos lá. E eu já vou tirar esse elefante branco da sala, porque um dos últimos que eu abandonei temporariamente é O Ano da Morte de Ricardo Reis, do José Saramago, pela Companhia das Letras. Vocês sabem que o Saramago é um dos meus autores favoritos da vida, top 3, e que eu leio a obra dele cronologicamente, um por ano, né? E esse aqui é o meu livro de 2021, do Saramago. Infelizmente, não rolou. Eu cheguei na página 62 e, gente, não foi página 62 lendo de uma vez só, não.
Eu li em muitos dias diferentes para chegar nessa página 62. Eu sinto que o Saramago, ele exige de mim uma concentração que eu não estava tendo no fim do ano. Eu acabei deixando a leitura para o fim do ano, para os últimos 3 meses mais ou menos, e não rolou. Então eu não vou insistir, eu vou deixar esse livro para depois, mas eu larguei no meio, ó, tá até marcadinho aqui na página que eu parei, página 62. De novo, eu gosto muito da escrita dele, com certeza eu vou gostar do personagem que ele tá montando aqui, construindo, mas eu não consegui mergulhar no livro e eu não vou insistir nesse momento. Essa é uma outra dificuldade que eu tô tendo esse ano, que é de iniciar livros novos. Eu estou demorando um pouco, mais do que eu demorava antes, para me sentir fisgada ou para me sentir imersa nas leituras, sabe? E nesse caso foi isso que aconteceu. O segundo livro que eu me lembro de ter abandonado esse ano também foi agora, recentemente, tipo há uma semana, o livro Diário de Bridget Jones, da autora Ellen Fielding, pela editora Record. O Diário de Bridget Jones eu peguei pra ler porque eu gosto muito do filme. Faz tempo que eu assisti, mas eu adorava o filme. E eu sempre ouvi falar que o livro é muito divertido, é um livro leve, é escrito em formato de diário, né? E era exatamente o que eu estava precisando por conta da minha ressaca literária, que aconteceu nos meses de outubro e novembro. E eu ainda não me sinto recuperada dessa ressaca literária. Então eu resolvi pegar esse aí pra ler antes de dormir, né? Leitura leve, divertida. Mas, gente, o que eu me deparei foi um festival de gordofobia. O que eu senti nesse livro é que ele envelheceu muito mal. Porque tudo que a Bridget Jones conta no diário dela tem a ver com ganho de peso, perda de peso, ganho de medidas, ela insatisfeita com o corpo dela, ela se sente gorda e por isso feia, e aí a autoestima dela cai. E além disso, a questão dos relacionamentos, né, que é muito forte no Bridget Jones, mas o foco, pelo menos até onde eu li, eu devo ter lido, sei lá, uns 40% do livro. Eu fui bastante, eu dei uma insistida, gente. E até os 40% do livro, o Darcy, Mark Darcy, aparece, mas ele apareceu acho que 2 vezes de relance. E todo o resto é a Bridget Jones lutando contra uma atração que ela sente pelo chefe dela. E o chefe dela é um lixo. Então é uma mistura de gordofobia com relacionamentos tóxicos, sabe? Dela se diminuir o tempo todo e dela viver em função desse chefe dela que não vale a pena. Então eu não gostei e por isso eu abandonei o Bridget Jones. Eu não sei se eu vou retomar. Provavelmente não. Eu só retomaria porque ele é um livro fácil de ler e é o tipo de livro que eu gosto de ler antes de dormir. É um livro que eu não preciso prestar muita atenção, sabe? Mas o problema é que ele estava me fazendo passar raiva. Então não sei se vale a pena eu continuar. Mais um que eu abandonei agora pro fim do ano foi o Ponto Zero da Revolução, da Silvia Federici, pela editora Elefante. E, gente, Silvia Federici eu gosto muito. Esse é um livro de não ficção que vai falar sobre o quanto as mulheres sustentam o capitalismo por meio do seu trabalho doméstico não remunerado. Ou seja, é um temaço, é um tema, assim, essencial e que eu considero um ponto de vista relativamente inovador. Sei que tem outras pessoas falando sobre isso também, mas eu acho que esse livro ele concentra muito essa discussão, né? E eu, obviamente, não abandonei porque eu não estava gostando do livro. Nesse caso, eu peguei esse livro porque eu fiz um curso do Vitor Lima e da Evelyn Lima. Eles têm uma empresa chamada Isto Não É Filosofia, com um canal aqui no YouTube, um canal incrível, maravilhoso. E o Vitor lançou um curso de leituras filosóficas, de como fazer para você organizar, para você memorizar melhor, produzir bons resumos de livros de filosofia. O curso foi excelente e o Vitor pedia para que cada aluno escolhesse um livro de filosofia para fazer os exercícios de resumo, e não só para a gente ficar na parte teórica. E eu escolhi esse, o Ponto Zero da Revolução. Li até a página 44, que é só o comecinho mesmo. Eu fiquei mais na introdução e nos prefácios, porque foi o suficiente para eu fazer esses exercícios de resumo. Mas eu quero voltar para esse livro. No momento eu não ia conseguir finalizá-lo, ele é um livro relativamente grandinho. Olha só, eu li essas paginazinhas e faltaram todas essas. Então eu não ia dar conta agora no fim do ano. Vocês sabem como é a vida de professora. E eu deixei pro ano que vem ou, sei lá, pro futuro. Então também foi uma leitura abandonada temporariamente.
Mais um livro foi A Filha de Agar, de Pauline E. Hopkins, pela editora Urso. Esse livro faz parte da coleção Senhorita Detetive. A Pauline Hopkins, que é a autora do livro, foi a primeira autora negra a publicar nos Estados Unidos um livro de mistério, um livro de detetive, e a detetive dela também é uma mulher negra. E esse livro eu comprei num financiamento coletivo. Assim que ele chegou, o pessoal resolveu criar um grupo para fazer uma leitura conjunta dele. E aí eu tentei participar, mas eu não peguei no tranco. Porque o comecinho do livro, ele é muito detalhado em questões históricas dos Estados Unidos. Finalzinho do século XIX, Guerra Civil Norte-Americana. E eu não tava nessa vibe, eu não tava nessa pegada. Tentei cumprir a primeira meta da leitura conjunta e não consegui. E a partir daí, como eu não acompanhei, eu larguei esse livro por enquanto. De novo, um livro que eu acho que eu não estava no momento certo de ler, mas que eu pretendo retomar. Este outro foi um livro que eu adquiri na Festa do Livro da USP do ano passado, 2020. Chama-se 101 Problemas de Filosofia, do Martin Cohen, pela editora Loyola. E eu gostei muito da proposta dele, que é apresentar vários problemas de filosofia. Então, por exemplo, aqui, ó, o Enigma 45, problema 45, chama-se O Microcosmo que o Tempo Esqueceu. E aí ele conta uma historinha e no final ele propõe um problema filosófico em forma de pergunta. Nesse caso do 45 mas foi isso o que aconteceu? O relógio voltou mesmo para trás no tempo? E aí você meio que tem que tentar resolver, tentar responder. Mas eu não gostei muito da maneira como ele responde. No final do livro ele tem pequenas respostinhas. Então aqui tem, ó, problema 45. E aí ele te dá uma resposta. Mas as respostas que ele deu eu não gostei. Assim, eu achei respostas meio rasas, que não explicam ou não propõem tanta reflexão quanto poderiam. Então eu fiquei um pouco frustrada com esse livro. Eu comecei a ler, parei no problema 11. Olha só, eu tenho desistido dos livros muito cedo, né? Mas é porque quando eu vejo que não vai pra frente, eu dou uma desanimada. E o que eu não gostei muito foram as respostas. Eu achei que as respostas não foram muito satisfatórias no caso desse livro. Mais um que eu tô tentando ler desde o início do ano e não consegui dar continuidade foi o Santo Inquérito, do Dias Gomes, pela editora Ediouro. É uma peça de teatro. Dias Gomes é um mestre do teatro brasileiro, né? Eu gosto muito, eu li dele já O Berço do Herói e A Invasão. E eu queria muito ler o Santo Inquérito, que é sobre uma personagem mítico-histórica brasileira chamada Branca Dias, que foi condenada, acusada pela Inquisição, e ele transformou isso em peça. Eu tenho muito interesse nessa peça. Se eu não me engano, ela até sofreu censura da ditadura civil-militar brasileira, mas eu não sei por que eu não estou conseguindo parar para ler esse livro. Eu li também só a introdução, o prefácio, e ainda não iniciei a leitura da peça em si. Mas ela é bem curtinha e é em formato de peça, né? Como se fosse um grande diálogo. Eu acho que vai ser simples de ler. Mas eu juro, gente, eu fiquei com esse livro o ano inteiro na minha bolsa de trabalho, né? Na minha mochila que eu levo para trabalhar. E não consegui dar continuidade. Quem sabe em 2022. E por último, mas não menos importante, o livro A Rosa do Povo, do Carlos Drummond de Andrade, pela editora Companhia das Letras. Carlos Drummond de Andrade eu amo, é um dos meus poetas favoritos. E eu tô lendo bem aos pouquinhos. Esse livro está há alguns meses na minha mesa de cabeceira. E eu tô, tipo, na metade. Mas eu tenho lido muito a conta-gotas. E para esse ano eu não vou correr com ele, não. Então eu tô considerando ele abandonado temporariamente. De vez em quando me dá vontade de voltar a ele, mas tá muito lento, sabe? Então eu tô considerando como se fosse uma coisa assim, não é uma leitura no estilo que eu tô acostumada a fazer. Por isso que eu estou considerando ele como um livro abandonado em 2021, mas que com certeza vai ter repercussão e vai continuar em 2022. Bom, gente, é isso. São esses os meus 7 livros abandonados em 2021. Teve mais, mas eu acabei não me lembrando de mais nenhum, assim, já que eu não anotei, né? Mas eu queria saber de vocês, se vocês costumam abandonar leituras, por quais motivos vocês mais abandonam leituras. No meu caso foi realmente não me conectar com o livro naquele momento, excesso de trabalho e falta de concentração na hora de ler.
e também não estar gostando muito do livro mesmo. Muito obrigada por acompanharem, por deixarem um comentário aqui embaixo, que eu sempre adoro conversar com vocês, por deixarem um joinha, que me ajuda muito. E lembrando, se você quiser adquirir qualquer livro pela Amazon ou qualquer produto, por favor, utilize meu link, que fica sempre aí no box de descrição. E comprando por esse link, eu recebo uma pequena comissãozinha pela venda e você paga o preço normal da Amazon, sem pagar nada a mais por usar o link, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!